Vovô, meus pais vão ficar com seu dinheiro depois da festa hoje. Sussurrou minha neta de 8 anos, e aquelas palavras caíram como um trovão, destruindo a doce ilusão do amor em família. Eu, um avô confiante que sempre esteve ao lado deles, saí cedo, escondendo o choque atrás de uma máscara de cansaço. Mas o que fiz em seguida, um plano esperto de vingança pela traição deles, acabou surpreendendo todo mundo. Eu os venci no próprio jogo deles, e eles jamais vão esquecer. Antes de continuar, aproveita e se inscreve no canal. Conta pra gente nos comentários de onde você está nos ouvindo. Já sei o que você está pensando. Me escuta. A voz do Ricardo ecoou pelo telefone, cortando a manhã de sábado como uma lâmina enferrujada. Quase derrubei minha caneca de café. Ligações às 7 da manhã não eram o estilo do meu filho. Ainda mais com aquele nervosismo que eu conhecia desde a adolescência, quando ele destruiu minha velha caminhonete. "O que aconteceu, filho?" Perguntei, recostado na cadeira da cozinha, vendo o vapor subir do café, enquanto a luz da manhã desenhava quadrados dourados sobre o jornal do dia anterior, ainda intacto. A Patrícia quer mesmo? Quer dizer, nós dois achamos que você deveria ir à festa de aniversário da Sofia hoje." As palavras saíram rápido demais, como se ele tivesse ensaiado, mas esquecido a melodia. Algo gelou meu peito. Desde quando eles precisavam me convencer a ver minha neta? "Ricardo, quando foi que eu perdi algum aniversário da Sofia?" Não foi isso que eu quis dizer." Fez uma pausa. Ouvi a voz da Patrícia ao fundo, ríspida e insistente. "É que a Patrícia tá planejando isso há semanas e me pediu para ligar e confirmar se você vai mesmo." Mexi meu café lentamente, observando o creme se transformar em pequenos redemoinhos. A Patrícia? Justamente ela que sempre tratava a minha presença como um mal necessário. Que gentileza! Ela tá animada com isso. A risada dele soou meio forçado, meio metálico. "A festa começa às 2 da tarde, mas talvez você possa chegar um pouco antes. Queremos conversar sobre umas coisas de família." A colher tilintou contra a caneca quando a coloquei na mesa. Coisas de família? Em 3 anos desde que a Vera faleceu, nunca precisei de conversas especiais sobre família. Que tipo de coisa? Sabe, só planejando umas coisas, pensando no futuro. A Patrícia tem umas ideias para a gente se envolver mais uns com os outros. Fui até a janela, com o telefone no ouvido, observando a Cida Martins do outro lado da rua regando seus vasos. Patrícia, com ideias para mais envolvimento familiar? A mesma mulher que passou o Natal do ano passado checando o celular a cada 5 minutos? Parece legal, Ricardo. Mantive a voz calma, mas meu instinto de velho construtor gritava. 30 anos lendo gente em mesa de reunião me ensinaram a perceber quando alguém tenta empurrar um produto em que não acredita. Ótimo. Então você chega cedo, talvez por volta de 1h30. Olhei para a geladeira, onde o desenho mais recente da Sofia estava pendurado, ao lado da minha lista de compras. Uma casa torta, com bonequinhos de palito e os nomes vovô, papai, mamãe e eu, escritos com giz de cera violeta. Aquela menininha era a luz do meu mundo desde que a Vera faleceu. Claro que chegarei cedo, não perderia o aniversário da Sofia por nada. Perfeito. E do papai também. A voz dele baixou. Mantenha a mente aberta sobre o que queremos discutir, tá? O importante é garantir que todos estejam bem cuidados. A ligação caiu antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer com todos estarem bem. Olhei para o telefone por um longo instante e o deixei no balcão, ao lado do jornal intocado. Algo não estava certo. A voz do Ricardo carregava aquele mesmo tom de culpa que eu lembrava dos tempos em que ele, com 8 anos, pegava dinheiro emprestado da bolsa da Vera para comprar doces. Mas isso parecia maior do que uma simples travessura. Preparei café fresco e tentei afastar o desconforto. Talvez a Patrícia quisesse mesmo melhorar o relacionamento da família. Talvez eu estivesse exagerando num simples convite. Mesmo assim, ao me sentar, não consegui tirar da cabeça aquela frase: garantir que todos estejam bem cuidados.
Na minha experiência, quando as pessoas falam em cuidar de todos, geralmente querem dizer cuidar de si mesmas primeiro. Olhei o desenho da Sofia e sorri, apesar das preocupações. O que quer que Ricardo e Patrícia tivessem planejado discutir, poderia esperar até o aniversário da minha neta. Algumas coisas são mais importantes do que confusão de adulto. Mesmo assim, fiz uma anotação mental para ouvir com atenção o que eles tinham a dizer. 20 minutos depois, eu estava no armário do quarto, olhando para camisas que a Vera nunca mais veria. O Oxford azul me lembrou do funeral dela e de como a Patrícia tinha sussurrado, naquele dia, sobre todo o espaço vazio que sobraria. Mas havia algo naquela voz que soava mais calculado do que emocionado. Tirei a camisa do cabide e encarei meu reflexo no espelho. 70 mil reais. Era o que eu havia dado para eles nos últimos 3 anos. Prestações da hipoteca, financiamentos do carro, mensalidade da escola particular da Sofia. A Vera teria chamado isso de exagero. Mas também sabia que Sofia merecia mais do que os pais poderiam dar sozinhos. Minha carteira pesava no bolso de trás enquanto eu me vestia. 3 cartões de crédito estourados por causa das emergências do Ricardo. O conserto urgente da transmissão, que virou uma reconstrução do motor. A necessidade repentina da Patrícia para compras, que virou despesa mensal. Cada pedido atendido com as desculpas envergonhadas do Ricardo e a gratidão perfeitamente ensaiada da Patrícia. Caminhando até a cozinha para pegar as chaves, passei pela geladeira, onde o desenho mais recente da Sofia continuava pendurado, ao lado da lista de compras. Ela tinha desenhado nossa última pescaria. 2 bonequinhos de palito perto de um lago azul, ando sorrindo. Melhor dia de todos, vovô, estava escrito com um marcador roxo embaixo. Foi aí que a recente sugestão da Patrícia bateu com clareza renovada. 3 semanas atrás, parada naquele mesmo lugar, ela olhou minha cozinha e falou: Antônio, você não acha que essa casa tá grande demais para você? Tem comunidades de vida assistida muito legais onde você nem precisaria se preocupar com manutenção. Ricardo mudou de assunto rápido, falando da temporada de softball da Sofia. Mas os olhos da Patrícia demoraram nas minhas bancadas de granito, nos eletrodomésticos caros que a Vera e eu havíamos escolhido juntos, com aquele olhar frio e calculista que ela usou no funeral. Peguei as chaves no balcão, lembrando das últimas palavras coerentes da Vera. Prometa que vai cuidar sempre da Sofia, mas fique de olho no Ricardo. Ele é fraco, e gente fraca faz escolhas perigosas quando alguém forte sussurra no ouvido. Na época, achei que ela falasse dos amigos de bar ou dos planos mirabolantes dele para enriquecer. Agora me perguntava se a Vera tinha visto algo na Patrícia que eu não percebi. A forma como ela começava todas as conversas de dinheiro falando das necessidades da Sofia, fazendo eu me sentir egoísta por questionar as despesas. O motor do portão da garagem zumbia enquanto a luz da manhã refletia na minha Mercedes. O carro da Vera ainda estava parado na vaga, coberto e imaculado. Continuei pagando por ele por meses após a morte dela, sem conseguir aceitar que ela tinha mesmo partido. Talvez era nisso que eles contavam, na minha dificuldade de dizer não quando o assunto era família. O avô que preferia pagar do que desapontar, que preferia confiar a investigar. Mais 40 anos na construção civil me ensinaram a checar as fundações antes de levantar qualquer obra importante. Saí da garagem devagar, vendo minha casa encolher pelo retrovisor. Naquela noite, depois daquela conversa que Ricardo e Patrícia tinham planejado, eu desconfiava que tudo seria diferente. Por enquanto, eu precisava comprar um presente especial para minha neta. Talvez o último que eu daria antes que tudo mudasse. O shopping Northway fervilhava de gente. E o conjunto da Estátua da Liberdade me chamou a atenção, detalhado o bastante para desafiar minhas habilidades manuais, mas sem ser impossível. Quase um quebra-cabeça em 3D turbinado. R$ 450 parecia um preço justo para algo que manteria minha cabeça ocupada por semanas. Excelente escolha, senhor, disse o jovem balconista sorrindo enquanto passava a compra. Minha filha é apaixonada por essa série. Vai querer embrulhar para presente? Por favor,
É para o aniversário de 8 anos da minha neta. Próxima parada, loja de artigos esportivos. A Sofia tinha comentado que queria uma bicicleta de verdade, nada daquela coisinha rosa com cestinha que ela abandonou meses atrás. O modelo da Caloi, exposto perto da vitrine, parecia feito sob medida para ela. Quadro leve, freio de mão que ela conseguia alcançar, faixas refletivas para segurança. Uns R$ 800, mas a carinha dela de alegria valeria cada centavo, ou melhor, cada real. Empaquei o caixa da bicicleta no porta-malas do SUV, dei uma olhada no relógio. 9h10. Ainda dava tempo para mais uma parada. Antônio, que surpresa boa! A voz veio do nada. Cida Martins, minha vizinha de 15 anos, de convivência, não de idade, surgiu do lado do carro, carregando uma sacola da livraria. Sempre com aquele cabelo grisalho arrumado, parecia saída direto de um comercial de shampoo para terceira idade. Bom dia, Cida. Começando as compras do fim de semana cedo, hein? Ah, você me conhece. Gosto de fugir da muvuca. Apontou com a cabeça para a entrada do shopping Northway. Mas imagino que o senhor esteja aqui por causa dos preparativos da festinha, né? O Ricardo comentou da comemoração da Sofia quando o vi na semana passada. Comentou sim. Fechei a porta traseira do carro. Meio curioso. Onde foi que vocês se encontraram? Lá no centro de São Paulo, acredita? Na terça de manhã, se não me falha a memória. A Patrícia estava com ele e os dois saíram do Banco Nacional Paulista com um monte de papel na mão. Ela riu baixinho. Estavam com uma cara tão séria, parecia coisa de advogado. Aposto que estavam refinanciando alguma coisa. Jovem adora essas modernidades financeiras. Terça-feira. 4 dias atrás. O Ricardo não comentou nada disso durante o telefonema meio afobado que me deu hoje de manhã. Mas pensando bem, por que ele comentaria? Todo mundo resolve pepino financeiro o tempo todo sem sair contando para a família inteira. Deve ser só coisa de rotina mesmo, murmurei, trocando as sacolas de mão. Claro, querida, isso não é da minha conta de qualquer forma. Cida deu um tapinha carinhoso no meu braço. Bom, vou te deixar continuar suas compras. Dá um beijo naquela netinha linda por mim. Ela se afastou em direção à livraria, enquanto eu ficava ali, parado, com uma pontinha de inquietação grudada na nuca. Visita ao banco na terça-feira. Ligação nervosa no sábado. Coincidência? Talvez, mas o Ricardo sempre parece estar no meio de alguma crise financeira. Parecia até novela da vida real. Deixei pra lá e fui até a floricultura mais florida. Sim, a redundância faz sentido. Perto da entrada leste do shopping. A Patrícia sempre gostou de flores, e achei que rosas brancas seriam um gesto simpático para a anfitriã da festa. A florista, uma senhora de meia-idade com a unha meio encardida de terra, embrulhou as flores num papel prateado, com fita torta e tudo. Tão lindas, né? Disse ela, ajeitando o laço de qualquer jeito. É para alguma ocasião especial? Festa de aniversário da minha neta, são para a mãe dela. Que gesto bonito, vai fazer sucesso. R$ 140 por um buquê que ia durar com sorte até quarta-feira. Mas o sorriso da Patrícia ia valer o investimento. Esses pequenos gestos às vezes eram como óleo na engrenagem da convivência familiar. Especialmente quando o motor estava meio engasgando. Às 9h30 meu SUV já estava abarrotado com quase R$ 1.500 em presentes. O Lego da Estátua da Liberdade, a bicicleta nova, as flores, o cartão. Cada item pensado para ver a Sofia sorrir. É isso que avós fazem, mimam os netos sem medo de ser feliz. No caminho de volta, encarando o trânsito de sábado de manhã, fiquei ruminando aquela fala da Cida. Ricardo e Patrícia no banco com cara de quem estava assinando o contrato de financiamento de foguete. E ele hoje com voz de quem tinha visto o carnê da escola particular atrasado. Mas, por outro lado, vai saber. Casal jovem vive atolado em papelada. Seguro, financiamento, poupança para a faculdade da filha, tudo pode ter uma explicação normal. Mas mesmo assim, ao virar a esquina da garagem, aquela vozinha desconfiada sussurrava no fundo da minha cabeça. Se estava tudo normal, por que o Ricardo estava tão esquisito ao telefone? Depois de embrulhar os presentes da Sofia com papel colorido e comer qualquer coisa na pressa, cheguei à casa deles pontualmente às 2 da tarde.
A porta nem tinha campainha, abriu antes mesmo de eu chegar perto. Antônio! A Patrícia praticamente cantou meu nome com os braços abertos, como se a gente não se visse desde a Copa do Mundo. Nos víamos há semanas, não meses. Você tá maravilhoso hoje. A empolgação dela estava quase teatral. Geralmente me cumprimentava com um sorriso simpático e já sumia para cuidar da cozinha. Mas hoje ela encostou no meu braço 2 vezes e tinha um brilho nos olhos que parecia de alguém que acabou de ganhar um carro zero. Obrigado, Patrícia. A decoração tá um espetáculo. Entrei carregando a caixa da bicicleta embrulhada e a sacola com Lego. Serpentinas coloridas pendiam das portas como se tivessem patrocinadas por escola de samba, e balões ocupavam todos os cantos da casa. Definitivamente mais capricho do que nos anos anteriores. Pai! Ricardo surgiu da sala com aquela voz de apresentador de programa de auditório. Vem aqui conhecer o Valmir do trabalho. Valmir, esse aqui é o meu paizão, de quem eu falo tanto. Estranhei essa fala. Afinal, ele só falava de mim no trabalho quando queria dar exemplo de alguém que se aposentou e continua implicando com boleto de luz? Hoje, me deu um tapinha exagerado no ombro e riu alto demais. Aquele riso forçado de quem quer parecer tranquilo, mas está mais tenso que tampa de panela de pressão. A sala estava cheia de rostos conhecidos. Os vizinhos da casa ao lado conversavam perto da lareira, enquanto a dona Lúcia observava tudo do sofá com olhos de águia. O Pedro e a Juliana Silva ajudavam Tiaguinho a organizar as brincadeiras na mesinha. Vovô! A Sofia veio correndo com um sorriso sincero que atravessou toda aquela encenação, como um raio de sol numa tarde nublada. Me abraçou pela cintura e, por um momento, o mundo voltou a parecer normal. Feliz aniversário, minha linda! Entreguei a ela a sacola de presente. Primeiro este, depois vem a surpresa maior. Ela desembrulhou o Lego com cuidado, os olhos brilhando ao ver a Estátua da Liberdade na caixa. Mas quando olhou para mim, pronta para agradecer, vi algo diferente no olhar dela. Uma sombra, um lampejo de tristeza que sumiu quando a Patrícia se aproximou. O vovô não é um amor? Agradece direitinho. Obrigada, vovô. É muito legal. A voz dela tinha gratidão, sim, mas também tinha algo mais. Talvez culpa ou preocupação. Uma menina de 8 anos não devia parecer tão preocupada no próprio aniversário. Ricardo me levou para a cozinha, onde o tal do Valmir bebia uma cerveja e falava sobre carros como se estivesse narrando a Fórmula 1. A conversa seguiu fluida, mas Ricardo me interrompia a cada 5 minutos para me elogiar. As minhas decisões sábias, a minha liderança como pai. Cada frase parecia decorada, como se ele tivesse ensaiado na frente do espelho. O meu pai, o Antônio, entende tudo de como construir relações familiares de verdade, anunciou Ricardo para Valmir Ribeiro, com aquela empolgação de quem já bebeu 2 taças e meia de vinho. Ele me ensinou tudo sobre confiança e lealdade na família. Confiança e lealdade familiar. 2 temas meio pesados para uma conversa de festa, ainda mais com o tom teatral do Ricardo. Valmir assentiu, educado, mas visivelmente desconfortável com o excesso de elogios do filho ao próprio pai, como se estivesse ouvindo a apresentação de um currículo em vez de um papo de aniversário. Foi então que Patrícia reapareceu com um prato cheio de mini coxinhas, colocando-se entre mim e os outros convidados. Antônio, você precisa provar essas delícias. Fiz especialmente pensando no seu paladar refinado. Paladar refinado? Patrícia nunca tinha se preocupado muito com o que eu gostava de comer. No máximo, se preocupava com a quantidade certa para as reuniões de família, e olhe lá. Agora ela estava grudada ao meu lado, enchendo minha taça de vinho antes mesmo que eu pensasse em dar o último gole e me perguntando a cada 5 minutos se eu estava confortável. Quase como um garçom ansioso em restaurante chique que a gente não tem coragem de dizer, não, tá tudo bem. Do outro lado da sala, observei Sofia abrindo os cartões dos colegas da escola. Ela fazia isso com a formalidade de uma gerente do banco abrindo extrato. Educada, simpática, mas com aquela distância protocolar. Quando o Tiaguinho perguntou sobre o novo kit de blocos de montar, ela assentiu e deu um sorriso automático. Faltava brilho nos olhos.
Ela tá crescendo tão rápido, né? Comentou a senhora Lúcia, sentando ao meu lado no sofá. Uma menina tão sensível. Semana passada, ela me perguntou se os avós e os pais às vezes discordavam sobre decisões importantes. Minha taça de vinho congelou no meio do caminho até a boca. E o que a senhora respondeu? Que as famílias superam as diferenças com amor e sinceridade. O olhar da senhora Lúcia foi direto para Sofia, carregando uma preocupação que ia além das aflições normais da infância. Do outro lado do salão, Ricardo e Patrícia trocaram um olhar discreto, aquele tipo de comunicação silenciosa que só gente que esconde coisas sabe fazer. Notei que aquilo estava acontecendo o tempo todo. Olhares rápidos, acenos quase invisíveis, interrupções milimetricamente calculadas quando as conversas encostavam em assuntos mais delicados. A tarde tinha virado uma encenação, um teatro ensaiado com sorriso forçado, gargalhada exagerada e afeto de vitrine. A única coisa que parecia autêntica era o comportamento de Sofia comigo. Ainda assim, havia um peso nos olhos dela que não combinava com uma festa infantil. Quando os convidados começaram a recolher suas coisas, Ricardo se aproximou todo casual demais. Pai, fica um pouco depois que todo mundo for embora, tá bom? A Patrícia e eu queríamos aquele papo de família que a gente comentou. Aquela animação falsa já estava me dando dor de cabeça. Me levantei sorrindo, educadamente, dizendo que precisava ir ao banheiro. Patrícia se levantou na hora, como se eu fosse um tunista perdido e ela uma guia de excursão. É lá no fim do corredor, à direita. Não que eu precisasse da informação, claro. O tom dela parecia mais ensaiado do que preocupado. Enquanto me afastava da bagunça da festa, reparei em Sofia parada perto da mesa de presentes, me observando com uma expressão estranha, preocupação misturada com coragem. Parei. Quando cheguei ao corredor cheio de fotos de família, ouvi passos miúdos atrás de mim. Vovô! A voz dela era um sussurro. Virei devagar e a vi olhando para a sala de estar, certificando-se de que ninguém nos seguia. A aniversariante, que deveria estar brilhando de alegria, estava, na verdade, com o peso do mundo nas costas, e isso numa criança de 8 anos. O que foi, minha querida? Ajoelhei-me, ficando na altura dos olhos dela. A seriedade no rosto me lembrou imediatamente da Vera, minha falecida esposa. Você parece preocupada. Ela mordeu o lábio inferior, gesto idêntico ao da avó quando estávamos prestes a conversar sobre algo difícil. Preciso te contar uma coisa muito importante sobre a mamãe e o papai. Meu coração apertou. O que tem eles, meu anjo? Eles estão planejando tirar o seu dinheiro hoje à noite. As palavras saíram como um desabafo, como se tivessem sido ensaiadas em frente ao espelho. Eu a olhei surpreso, tentando manter o rosto tranquilo. Me apoiei no batente da porta para não perder o equilíbrio. O que exatamente você ouviu? A mamãe disse: ele tem dinheiro demais para um velho que mora sozinho. A voz dela desceu ainda mais. Ela disse para o papai que iam resolver isso hoje à noite. O papai ficou meio assustado, mas ela falou que os documentos do banco iam tornar tudo legal. Documentos do banco? Na hora me veio à cabeça a tal visita da Cida Martins na terça-feira. Aquilo agora fazia sentido demais. Meu faro para negócios, que andava aposentado desde que parei de trabalhar, despertou como se alguém tivesse jogado café puro direto no cérebro. Disseram mais alguma coisa? Perguntei, tentando manter a calma. O papai perguntava, e se ele descobrir? E a mamãe respondia que já ia ser tarde demais. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Vovô, eu não quero que eles levem seu dinheiro. Você é o único que me escuta de verdade. Abracei Sofia com força, sentindo o corpinho dela tremer contra o meu. Ela não merecia esse peso. Nenhuma criança merece. A neta da Vera carregava segredos de gente grande. E o pior, estava sendo usada como testemunha inocente. Me escuta com atenção, sussurrei no cabelo dela. Você fez a coisa certa ao me contar, mas por enquanto, precisamos guardar esse segredo, combinado?
Você vai impedi-los? Sim, querida, eu vou cuidar de tudo. Afastei-a só o suficiente para que ela visse a certeza nos meus olhos. Mas agora, precisamos voltar para a festa como se nada tivesse acontecido. Você consegue ser corajosa por mim? Acho que sim. Ela limpou o nariz com as costas da mão. Você ainda vai me amar se a mamãe e o papai ficarem bravos? Essa pergunta me atingiu como um soco no estômago. Sofia, não importa o que seus pais façam, nada vai mudar o quanto eu te amo. Nada, entendeu? Ela sorriu, aliviada. Foi o primeiro sorriso genuíno que vi naquela tarde. Eu também te amo, vovô. De mãos dadas, voltamos para o barulho da festa, mas tudo estava diferente. O filho que eu criei, a nora que eu ajudei, a família que carreguei no peito, tudo agora tingido pela sombra da traição. Encontrei o olhar de Ricardo do outro lado da sala. Ele sorriu e acenou, no mesmo tom de entusiasmo falso de antes. Agora eu sabia exatamente o que aquela encenação toda escondia. Voltar à festa foi como entrar num teatro onde só eu lembrava que aquilo era uma peça. Ativei o modo negociador experiente, aquele que me sustentou por 40 anos em reuniões difíceis, e segui no personagem. Enquanto eu catalogava mentalmente cada troca de olhares entre Ricardo e Patrícia com uma clareza dolorosa, a dona Lúcia falava sobre seu jardim quando percebi Ricardo olhando para o relógio pela terceira vez em menos de 10 minutos. Patrícia apareceu ao lado dele no mesmo instante, e o olhar rápido entre os dois agora era claramente ensaiado. Nada ali era coincidência. Naquele momento, percebi. Eles estavam me vigiando. Queriam garantir que eu me sentisse confortável, entretido e, o mais importante, que eu permanecesse ali, presente, para o que quer que tivessem planejado assim que os outros convidados fossem embora. Antônio, aceita mais um pouquinho de vinho? A mão de Patrícia pousou no meu braço com uma preocupação meio teatral. O senhor parece meio pálido. Está se sentindo bem? Pálido? Provavelmente eu estava mesmo. Descobrir que sua própria família está tramando roubar o trabalho da sua vida não é exatamente algo que te deixa com cor de saúde. Mas consegui forçar um sorriso cansado, que nem era tão falso assim, e disse: Só uma dorzinha de cabeça, mas estou bem. A expressão dela mudou quase imperceptivelmente. Um daqueles microgestos que aprendi a reconhecer em reuniões de negócios. Alívio misturado com cálculo. Um avô cansado e indisposto seria muito mais fácil de manipular do que um velho esperto e alerta. Durante a hora seguinte, eu desempenhei o meu papel com perfeição. Avô carinhoso, patriarca generoso, senhor já com certa idade, talvez não tão sagaz quanto costumava ser. Aceitei os mimos, elogiei a comida e fiquei observando a sintonia entre os dois com o mesmo olhar analítico que eu usaria ao assistir uma partida de xadrez. Ricardo, claro, evitava qualquer conversa sobre dinheiro. Sempre que algum convidado tocava no assunto da economia ou falava de aposentadoria, Patrícia mudava de assunto rapidinho. Puxava papo sobre minha casa, minha saúde ou meus planos para o futuro. Eles estavam controlando o fluxo de informações, montando um teatrinho para manter viva a história que inventaram para o grande papo de família daquela noite. Lá pelas 5:30 da tarde, enquanto as sombras já invadiam o quintal e o pessoal começava a se despedir, resolvi anunciar minha retirada. Acho que vou para casa mais cedo. Essa dor de cabeça não está ajudando muito. A reação foi imediata. Ricardo e Patrícia se olharam com um susto visível no rosto, como se alguém tivesse cortado o fio da marionete. Pai, espera, disse Ricardo vindo até mim, quase bloqueando a porta. A gente queria muito conversar com o senhor sobre aqueles assuntos importantes de família, lembra? O senhor prometeu ficar depois que os convidados fossem embora. Quem sabe outra hora, respondi, ainda no personagem de avô exausto. Agora eu preciso descansar de verdade. Mas, seu Antônio, Patrícia se aproximou com a voz meio afobada. A gente preparou algo muito especial para hoje. Faz semanas que estamos organizando isso. Semanas mesmo. A visita ao banco que a Cida Martins presenciou, documentos legais, planos que exigiam minha assinatura. Eu percebia o desespero se infiltrando nas palavras, como uma panela de pressão prestes a explodir.
Tenho certeza de que isso pode esperar até amanhã, falei com calma. A família não vai evaporar até lá. O rosto de Ricardo ficou vermelho, como quem levou um pito no meio da sala. Na verdade, pai, são questões financeiras, urgentes, não podem esperar. Ah, então eram questões financeiras que não podiam esperar. Interessante ele usar exatamente essas palavras. Guardei mentalmente. Amanhã, filho, eu prometo. Virei para minha neta Sofia, que observava tudo com aqueles olhinhos atentos e preocupados. Me ajoelhei ao lado dela, puxando-a para um abraço que talvez fosse o último momento de inocência entre nós, antes que tudo desandasse. Obrigado pela festa maravilhosa, minha querida. Beijei sua testa. Obrigado você, vovô. Seus bracinhos apertaram meu pescoço com força. Eu te amo muito. Eu também te amo, mais do que você pode imaginar, sussurrei no ouvido dela, só para ela ouvir. Vai dar tudo certo. Ao me levantar, senti a mão de Ricardo no meu ombro. Pesada demais. Mas parecia uma tentativa de me prender ali. Pai, por favor, só uma hora para conversarmos sobre decisões importantes da família. Olhei nos olhos do meu filho e não vi mais aquele menino que eu criei. Vi um homem consumido pela ganância. O amor tinha evaporado faz tempo. A ficha caiu de vez mais fundo do que eu esperava, mas minha voz saiu firme. Outra hora, Ricardo. Agora eu preciso ir para casa. Saí andando até meu carro enquanto os dois me observavam da porta, Patrícia cochichando nervosa no ouvido dele. Ambos com uma cara de quem viu o plano desandar como receita sem fermento. Dentro da minha Mercedes, fiquei alguns minutos parado ali na entrada da casa deles. Precisava digerir a pancada. Minha própria família tinha planejado me passar a perna. Hoje, com documentos e tudo. Liguei o carro e fui embora da casa onde até pouco tempo atrás eu pensava estar celebrando mais um aniversário tranquilo com a família. Ao entrar na minha casa, o silêncio já não era o mesmo da manhã. Agora ele parecia pesado, como se tivesse testemunhado tudo. Fui direto para o meu escritório, o lugar onde construí minha empresa de construção com um caminhão velho e uma vontade maior que o aluguel atrasado. 40 anos de documentos importantes guardados ali, atrás do retrato da minha Vera. Girei o segredo da fechadura. 18/7/1959, aniversário dela. Irônico, né? A memória da minha falecida esposa me ajudando a proteger o que construímos juntos. Ali dentro estavam as provas. Extratos bancários mostrando um padrão. Os pedidos de dinheiro começaram pequenos, umas centenas, e passaram a milhares em questão de 3 anos. Carteiras de investimentos que valiam mais do que Ricardo e Patrícia podiam imaginar. Escrituras de imóveis de aluguel que eles nem sabiam que existiam. E o mais importante, comprovantes de tudo que paguei para bancar o estilo de vida deles. 247 transações, todas anotadas com precisão de contador da Receita Federal. Hipoteca, conserto de carro, contas médicas, escola particular da Sofia, tudo documentado. E tudo sempre justificado por alguma emergência ou oportunidade imperdível. Sentado à minha mesa, com a foto da Vera me encarando da estante, finalmente vi tudo com clareza. Eles estavam me manipulando. Aqueles pedidos frequentes me treinaram a aceitar valores cada vez maiores, sem questionar. E aquelas sugestões da Patrícia sobre moradia assistida, não era preocupação, não. Era o empurrão final para me tirar do caminho. Cada hipoteca, cada mensalidade. Falei em voz alta para a foto dela. Eles estão planejando isso há meses. O celular mudo sobre a mesa. Ricardo e Patrícia deviam estar se coçando agora, tentando descobrir como seguir o plano sem mim. E confesso, pensar nisso me deu uma satisfação quase poética. Abri minha velha pasta de cartões de visita e achei o número pessoal de João Mauro. 20 anos de amizade e respeito mútuo, com o vice-presidente do Banco Nacional Paulista. João Mauro se lembraria do empreiteiro caprichoso e detalhista que nunca havia deixado uma conta pendente nem quebrado uma promessa.
Mais importante ainda, ele saberia exatamente o que documentos legais obtidos com mentiras realmente significavam. O relógio marcava 9h30 da noite, já tarde demais para tratar de negócios. Então anotei como prioridade para a manhã seguinte, descobrir exatamente quais documentos Ricardo e Patrícia tinham conseguido e como desmontar essa gambiarra jurídica deles. Depois disso, revisei os documentos antigos do meu testamento. A papelada padrão deixava tudo para o Ricardo, como as cláusulas bonitinhas para garantir a educação e o futuro da Sofia, redigidas numa época em que eu ainda acreditava que meu filho tinha um pingo de caráter e amor pela família. Hoje, vejo que tudo que ele quer é encher os bolsos com o nosso dinheiro. Esses documentos iam precisar de uma repaginada com urgência. A Denise Nogueira havia autenticado quase tudo da minha documentação ao longo dos anos. Sempre na dela, sem fazer alarde, e o melhor, sem qualquer ligação com o banco onde Ricardo e Patrícia poderiam ter aliados. Já era mais uma ligação na lista de segunda-feira. Espalhei meus extratos de investimento pela mesa como se fossem mapas de guerra. Era a primeira vez em anos que eu calculava meu patrimônio líquido com seriedade. Cerca de 2.300.000 em ativos líquidos, mais 3 imóveis de aluguel e esta casa aqui, quitadinha, sem um centavo de dívida. Muito mais do que o casalzinho oportunista imaginava e certamente mais do que conseguiram roubar com um teatrinho jurídico em uma única noite. Mas não se tratava só de dinheiro, era uma questão de justiça. Justiça por uma menina de 8 anos que estava sendo colocada no meio de uma disputa suja com segredos que nem adulto digere direito. Era a punição para 2 adultos que não tinham vergonha de usar o amor de um velho pela família como arma. Era sobre fazer a traição ter consequências. A voz da Vera ecoava na minha mente daquele nosso último papo. Fica de olho no Ricardo. Gente fraca toma decisões perigosas quando tem alguém forte soprando no ouvido. Agora fazia todo sentido. A Patrícia estava soprando fazia 3 anos. E o Ricardo sempre escolheu a grana em vez da família. Meu telefone tocou do nada, me tirando dos devaneios. O nome do Ricardo apareceu no visor. Deixei tocar. A manhã de domingo chegou com a clareza que a madrugada bagunçada não conseguiu trazer. Depois de finalmente dormir quase ao amanhecer, acordei com meu instinto de empresário em modo turbo e com um plano na cabeça. Com um café na mão no meu escritório, abri meu arquivo de contatos e liguei no número pessoal do João Mauro, lá do Banco Nacional Paulista. 9 da manhã parecia um bom horário para falar com um velho amigo sobre finanças. A nossa amizade resistia firme há mais de 20 anos entre empréstimos, investimentos e o crescimento lento e suado da minha empreiteira. Ele com certeza atenderia minha ligação, especialmente se o papo fosse sobre gerenciamento de portfólio. Quando ele atendeu, fui direto. João, desculpa ligar no domingo de manhã, mas estou revisando meus investimentos e queria trocar uma ideia contigo sobre umas opções de consolidação. Antônio, é sempre bom ouvir você. A voz dele tinha aquele calor de amizade verdadeira. O que você está pensando? Tô querendo simplificar minhas contas, sabe? Deixar tudo mais centralizado para facilitar a vida. Quais são as políticas atuais do banco em relação a programas de assistência financeira? Depende muito do que você está buscando. Você quer algo automatizado ou mais personalizado com apoio administrativo? Na real, estou começando a pensar sobre acordos de procuração e, curatela também. Ele deu uma pausa. Quase consegui ouvir o cérebro dele avaliando os limites do que podia dizer sem ferir a confidencialidade. É engraçado você perguntar isso. Semana passada mesmo, um casal me procurou querendo saber sobre tutela legal para um parente idoso. Parei com a xícara de café no ar, antes de encostar nos lábios. Imagino que o processo seja complicado. Olha, eles vieram bem preparados. Já tinham feito bastante pesquisa sobre os requisitos, prazos, tudo bem organizadinho. Gente metódica, viu? Gente metódica. Era quase como ouvir o manual da Patrícia e do Ricardo. Eles tinham estudado direitinho como me declarar incompetente e assumir o controle de tudo que construí em mais de 4 décadas. Eles pareciam confiantes? Perguntei, tentando esconder a raiva com uma pitada de sarcasmo. Sim, bastante. Disseram que já estavam com toda a papelada pronta, laudos médicos, documentos financeiros organizados.
Esperavam que o processo andasse rapidinho assim que fosse iniciado. João riu. A maioria das famílias não é tão organizada quando o assunto é cuidar de idosos. Cuidar de idosos, ele disse. Esse eufemismo me fez apertar o telefone como se fosse um limão seco. Eles não queriam me cuidar. Eles queriam me trancar numa instituição enquanto limpavam minha conta bancária, e tudo com a pompa de um plano bem elaborado. Pelo menos parece que se importavam com o bem-estar do parente, ele comentou. Pois é, murmurei com a bile subindo. O que mais me chocava era o grau de preparo. Eles tinham até pesquisado sobre processos emergenciais de tutela, aqueles que acontecem quando alguém precisa proteger o patrimônio de um idoso contra sua própria incompetência. Ouvir minha situação descrita como se fosse parte de uma simulação bancária me embrulhou o estômago. Valeu pela conversa, João. Me ajudou bastante a entender as opções que tenho. Sempre que precisar, Antônio. Mas, sinceramente, você parece mais esperto que muito marmanjo com metade da sua idade. Duvido que vá precisar de ajuda tão cedo. Se ele soubesse o quão perto estive de perder tudo ontem. Espero que você esteja certo. Obrigado por atender no domingo. É sempre um prazer. Se quiser marcar uma consulta mais formal, é só me dar um toque. Desliguei e fiquei olhando para as anotações que tinha feito da conversa. Avaliação de competência mental. Documentação pronta. Laudos médicos. Procedimentos de emergência. Ricardo e Patrícia não só queriam me roubar, eles estavam montando um circo jurídico para fazer parecer que era tudo pelo meu bem. O telefone tocou de novo, me tirando das anotações. Lá estava ele de novo no visor. Ricardo. Dessa vez atendi. Alô? Atendi com uma voz arrastada, como se só o esforço de alcançar o telefone já fosse um sacrifício. A encenação era parte do plano. Pai, graças a Deus, disse Ricardo com uma voz carregada daquele tipo de preocupação que só engana quem quer ser enganado. Fiquei morrendo de preocupação com você saindo tão cedo ontem. Você tá bem? Ah, Ricardo. Deixei minha voz vacilar, como se organizar os pensamentos estivesse me custando um esforço enorme. Tenho tido umas dores de cabeça horríveis. É difícil me concentrar em qualquer coisa. Isso não parece bom. Talvez fosse melhor te levar ao médico, pai. A Patrícia e eu podemos te acompanhar na clínica hoje à tarde. Perfeito. Eles estavam acelerando o cronograma exatamente como eu esperava, depois de terem embaralhado todo o plano original. Que gentileza de vocês dois. Eu tenho me sentido tão confuso ultimamente. Não se preocupa, pai. A gente cuida de tudo, disse o Ricardo. Chegariam em cerca de 1 hora. Assim que desliguei, passei mais de meia hora me preparando para o grande espetáculo da minha vida. Penteei levemente o cabelo, vesti um casaco velho que me fazia parecer mais frágil que papel de seda e treinei os movimentos lentos e hesitantes de uma senhorinha desnorteada. Quando o carro deles parou na minha garagem, eu já estava no personagem. Senhor Antônio, trouxemos alguns documentos que podem ajudar na sua situação, anunciou Patrícia, se ajeitando no sofá como quem vai apresentar um projeto milionário. Ela carregava uma pasta de couro que parecia ter saído direto de um filme de tribunal. Advogado de novela que se preze usaria uma daquelas. Documentos? Pisquei para ela com um ar de perplexidade que dava gosto. Que tipo de papéis? O Ricardo se inclinou para a frente, com uma expressão tão séria quanto de quem vai te dizer que o IPTU dobrou. Pai, a gente está pesquisando formas de te ajudar a administrar melhor as coisas. Suas finanças, decisões médicas, essas coisas mais práticas. Administrar? Não sei se entendi. Esfreguei as têmporas, como se o simples papo já me causasse enxaqueca. Tudo anda tão complicado ultimamente. Não se preocupa, pai. A gente cuida de tudo, disse o Ricardo. Chegariam em cerca de 1 hora. Assim que desliguei, passei mais de meia hora me preparando para o grande espetáculo da minha vida. Penteei levemente o cabelo, vesti um casaco velho que me fazia parecer mais frágil que papel de seda e treinei os movimentos lentos e hesitantes de uma senhorinha desnorteada. Quando o carro deles parou na minha garagem, eu já estava no personagem.
Senhor Antônio, trouxemos alguns documentos que podem ajudar na sua situação, anunciou Patrícia, se ajeitando no sofá como quem vai apresentar um projeto milionário. Ela carregava uma pasta de couro que parecia ter saído direto de um filme de tribunal. Advogado de novela que, se preze, usaria uma daquelas. Documentos? Pisquei para ela com um ar de perplexidade que dava gosto. Que tipo de papéis? O Ricardo se inclinou para frente, com uma expressão tão séria quanto de quem vai te dizer que o IPTU dobrou. Pai, a gente está pesquisando formas de te ajudar a administrar melhor as coisas. Suas finanças, decisões médicas, essas coisas mais práticas. Administrar? Não sei se entendi. Esfreguei as têmporas, como se o simples papo já me causasse enxaqueca. Tudo anda tão complicado ultimamente. É exatamente por isso que precisamos resolver isso agora, insistiu a Patrícia, com aquela voz doce que só falta tocar uma harpa ao fundo. O Ricardo se remexeu no sofá, visivelmente desconfortável. Pai, o senhor tem certeza que está bem? Parece diferente hoje. Olhei para ele com uma expressão de confusão agradecida. Diferente? Não me sinto diferente. Só cansado o tempo todo. Essas dores de cabeça atrapalham demais o raciocínio. Patrícia e Ricardo trocaram aquele olhar cúmplice, o mesmo que eu vi na festa, mas agora fazia todo sentido. Estavam avaliando se eu já estava passando do ponto o suficiente para assinar algo sem entender nada. Senhor Antônio, esses papéis só serviriam para facilitar a nossa ajuda, continuou Patrícia. O senhor não teria que se preocupar em administrar tudo sozinho. Acho que seria bom, disse lentamente, pegando um dos documentos com as mãos trêmulas. Mas é uma decisão tão importante. Minha cabeça parece uma escola em hora do recreio. Um barulho danado. Claro, é uma decisão importante, respondeu Ricardo, tentando soar tranquilizador. Não precisa ter pressa. A paciência da Patrícia já estava mais fina que papel de seda. O senhor não acha que seria mais fácil com a ajuda da família? O senhor confia na gente, não confia? Claro que confio. Na família de vocês. Coloquei os papéis no chão com todo o cuidado do mundo. Mas será que eu posso pensar melhor e decidir amanhã? Talvez com a cabeça mais fresca. Essas dores de cabeça deixam tudo embaralhado. Eles se entreolharam outra vez. A frustração da Patrícia já estava quase escorrendo pelo canto da boca. Claro, pai. A gente volta amanhã cedo e o senhor pode assinar se quiser. Assim que saíram, eu me deixei afundar na cadeira, encerrando a encenação pela primeira vez em horas. Os documentos que deixaram contavam tudo. Procurações que dariam a eles controle total sobre minhas finanças, saúde e até onde eu iria morar. Tudo aquilo que o João Mauro havia me alertado, agora em juridiquês, tentando me arrancar a vida pelas beiradas. 3 horas depois, eu estava no meu escritório, rodeado de anotações da visita do Ricardo e da Patrícia, como um general traçando um contra-ataque. Os documentos estavam abertos sobre a mesa, com marcações amarelas em todas as linhas de assinatura e campos de testemunha. Eles tinham feito o dever de casa. Só esqueceram que eu passei mais de 40 anos fazendo o meu. Denise Nogueira atendeu no segundo toque. Senhor Antônio, boa noite. Em que posso ajudar? Denise, preciso de um serviço de cartório amanhã de manhã. Documentos financeiros da família. Claro. Que tipo de documento exatamente? Escolhi bem as palavras. Formulários de procuração. Pode ser um assunto delicado, então agradeço pela discrição profissional. Fica tranquilo, pode contar comigo. Levo meu carimbo e o diário. Perfeito. A Denise já havia autenticado dezenas de contratos para minha construtora ao longo dos anos. Ela sacava na hora quando alguém tentava pressionar ou enganar alguém em papelada. Fazia parte do currículo dela. Próxima ligação, João Mauro. João, você pode passar aqui amanhã de manhã? Lá pelas 10 horas? Estive pensando na nossa conversa de ontem e queria revisar meu portfólio com calma. Claro, senhor Antônio. Depois do que falamos sobre gestão financeira, acho ótimo fazermos uma revisão completa. Excelente. Vai ser educativo. João deu uma risada.
Trago toda a papelada necessária. Nos vemos às 10. Educativo mesmo. Ele veria com os próprios olhos o que o Ricardo e a Patrícia estavam tentando aprontar. E, como vice-presidente de banco, ele ia entender direitinho a gravidade do que estava por vir. Mais importante ainda, a presença dele daria um peso legal enorme para qualquer movimentação dos dois. Última chamada, Ricardo. Usei o mesmo tom trêmulo e incerto da atuação daquela tarde. Ricardo, eu estive pensando naqueles papéis que você trouxe. Você estava certo. Eu realmente preciso de ajuda para dar conta de tudo. Pai, que alívio. A Patrícia vai ficar muito mais tranquila. A gente pode ir aí amanhã cedinho. Já contratei um tabelião para deixar tudo certinho e legalizado. Às 10 horas em ponto. Perfeito. E, pai, obrigado por confiar na gente. Confiança. Essa palavra me travou na garganta como se fosse um caroço de feijão entalado. Mas mesmo assim, consegui parecer grato. Você é da minha família. Claro que confio em você, disse ele. Depois que desliguei, fui até a janela que dava para o quintal. O jardim de rosas da Vera estava pedindo socorro, mais uma das tarefas que eu vinha cuidando sozinho desde que ela se foi. O dia seguinte seria decisivo. Ou eu continuaria no controle da minha vida, ou acabaria largado em alguma casa de repouso enquanto o Ricardo e a Patrícia repartiam, no ar-condicionado, o que a gente construiu com suor e boleto pago. Peguei um bloco amarelo e anotei a ordem dos acontecimentos esperados para o dia seguinte. 9h45, Denise chega e prepara o material do cartório. 10 em ponto. João Mauro aparece com a papelada do banco. 10h05. Ricardo e Patrícia chegam achando que vão conseguir minha assinatura igual quem pega pão na padaria. 10 em ponto, sim, de novo, testemunhas profissionais acompanham cada teatrinho de manipulação. 10h15. A verdade explode. A ironia me fez até sorrir. Eles passaram dias pesquisando como me desarmar legalmente, mas esqueceram que lei também precisa de testemunha, carimbo, firma reconhecida e tudo que separa o golpe da lambança. Amanhã, esses mesmos detalhes iam revelar quem são eles de verdade. A 32 quilômetros daqui, o Ricardo devia estar explicando para Patrícia como eu tinha suado colaborativo, como o tabelião ia validar tudo e como eles estavam a um passo de controlar milhões de reais. Devem estar brindando com vinho de supermercado, confiantes de que o velhinho aqui tinha finalmente entendido seu lugar. Mal sabiam eles que estavam caindo feito pato em armadilha montada pela mesma cabeça que construiu o que eles queriam surrupiar. Olhei para o desenho da Sofia colado na geladeira. Nossa família de bonequinhos de palito ao lado de uma casa meio torta. O dia seguinte ia dizer se aquela menina cresceria com avós que a protegeram ou com pais que lhe ensinaram que lealdade familiar é mercadoria negociável. A voz da Vera ecoou da memória, de 3 anos atrás. Promete que vai sempre cuidar da Sofia? Eu ia cumprir essa promessa. A segunda-feira amanheceu cinzenta e com aquele friozinho que São Paulo adora jogar na nossa cara. Dormi quase nada, mas às 9h45, quando a Denise chegou com o selo do cartório e o diário dela, me senti mais preparado que técnico de futebol antes de final de campeonato. Bom dia, senhor Antônio, disse ela já ajeitando os materiais na mesinha lateral. Escritório bonito, viu? Isso aqui vai ser fácil. Às 10 em ponto, o João Mauro chegou com a pasta cheia de documentos. Bom dia, senhor Antônio. Pronto para revisar a pasta? Mais do que você imagina, respondi tomando posição atrás da mesa, bem quando ouvi passos na entrada. Ricardo e Patrícia apareceram com aquele sorrisinho de quem acha que já ganhou. Ela carregava uma pasta de couro de executiva que só faltava vir com a legenda Golpe Corporativo. Pararam ao ver a Denise e o João Mauro, mas a Patrícia se recuperou rápido.
Que gentil da sua parte chamar profissionais para ajudar, senhor Antônio. De fato, vai tornar tudo muito mais oficial. Respondi sem a voz fraca de ontem. Por favor, podem se sentar. Ricardo sentou-se à minha frente, ainda com aquele sorriso bobo. Pai, o senhor parece bem melhor hoje, mas como o senhor costumava ser. Exatamente como eu sempre fui. Atento, preparado e com todos os parafusos no lugar, falei, encarando-o. E é por isso que preciso dizer uma coisa antes de assinar qualquer papel. A caneta da Patrícia parou no ar, congelada no meio da sua checklist. Senhor Antônio, o que houve? Não há nada de errado comigo, Patrícia, mas eu sei exatamente o que vocês estão planejando. O silêncio ficou pesado. O sorriso do Ricardo começou a desmanchar. Pai, que plano? A gente só quer ajudar. Sei da visita de vocês no Banco Nacional Paulista na terça passada. Sei dos papos sobre tutela. Sei dos exames de competência mental que vocês querem forjar. Sei de tudo. O rosto do Ricardo ficou mais branco que folha de papel. A pose da Patrícia deu uma vacilada antes dela tentar reverter o prejuízo. O senhor está confundindo as coisas, senhor Antônio. A gente só foi ao banco para tratar do nosso próprio planejamento. João Mauro, interrompi, virando para o meu amigo. Você pode contar o que eles perguntaram na terça? Ele pigarreou, mantendo o tom neutro de quem já viu coisa pior. Fizeram perguntas detalhadas sobre como declarar alguém mentalmente incapaz, sobre o que é necessário para entrar com tutela e os caminhos legais para assumir o controle financeiro de terceiros em caráter emergencial. Denise parou de escrever e olhou para mim com os olhos arregalados. Senhor Antônio, o senhor está dizendo que essa papelada foi feita com intenção enganosa? Estou dizendo que meu filho e minha nora planejaram me declarar incapaz para roubar o que eu levei 40 anos construindo. O Ricardo finalmente reagiu, com a voz embargada. Pai, a gente só estava preocupado. Ontem o senhor parecia tão confuso. Ontem eu estava atuando no jogo de vocês, filho. Hoje vocês estão vendo quem eu sou de verdade. Abri a gaveta da mesa e tirei a papelada. 247 transações em 3 anos. 70 mil reais em pensão. Cada parcela da hipoteca. Cada conserto do carro. Cada mensalidade daquela escola particular caríssima. Tudo documentado. A Patrícia se inclinou para frente, tentando manter a pose. Eram despesas da família. A gente só estava ajudando a organizar. Não, Patrícia. Vocês estavam me condicionando a pagar cada vez mais, me treinando para abrir mão da minha autonomia. Enquanto isso, você pesquisava como me internar e dividir meu patrimônio. Denise largou a caneta na mesa. Isso é gravíssimo. Preciso entender toda a situação antes de autenticar qualquer coisa. A situação é simples, continuei. Meu filho e minha nora passaram semanas tramando com advogados uma forma legal de me tomar tudo, e eu me declarar incapaz com base em provas fabricadas. As mãos do Ricardo tremiam. Ele segurava firme os braços da cadeira, pálido feito papel. A gente nunca quis isso. Só achamos que o senhor precisava de ajuda. Ajuda para administrar um patrimônio de mais de 2.300.000 reais, mais 3 imóveis alugados? Essa sua ajuda incluía consultar advogado sobre tutela emergencial? A Patrícia se levantou de vez. O senhor está deturpando tudo. A gente te ama. Amor não inclui conspiração, Patrícia. Amor não é pesquisar como tirar a independência de alguém que ainda está são, lúcido e preparado. Senhor Antônio, as perguntas que eles fizeram eram muito específicas. Usaram uma terminologia jurídica que ninguém usa no dia a dia, a não ser que esteja tramando alguma coisa mais pesada. Denise Nogueira assentiu, com aquele olhar sombrio que ela só usava quando a coisa era séria de verdade. Olha, pela minha experiência, quando uma família está fazendo um planejamento financeiro de verdade, ninguém precisa pesquisar sobre avaliação de sanidade mental, não. Isso aí é outro nível. A sala ficou num silêncio de dar arrepios.
Só dava para ouvir o Ricardo respirando com dificuldade. Ele me lançou um olhar que parecia quase um pedido de desculpas. Talvez pela primeira vez ele estivesse enxergando quem realmente construiu a grana que eles tentaram arrancar à força. "E agora?" sussurrou ele. Fiquei parado ali, sentindo o peso de cada ano nas minhas costas, mas também a firmeza de quem acumulou sabedoria com cada um deles. "Agora, a gente vai falar sobre as consequências." "Consequências?" repeti enquanto abria a gaveta da minha mesa e puxava os documentos legais que preparei no fim de semana. "Vou mudar meu testamento. Agora! Meu patrimônio vai para um fundo educacional para Sofia. Ela vai poder acessar esse fundo quando completar 21 anos. Ricardo se inclinou para frente, desesperado. "Pai, por favor! Nós erramos, mas dá para consertar isso ainda. O fundo vai pagar a faculdade dela, após, se ela quiser, até um capital para abrir uma empresa. Seja o que for que ela escolher ser. Tá tudo aqui." Espalhei os documentos do Novo Testamento sobre a mesa. "Denise, preciso que você autentique isso." A voz da Patrícia tremeu um pouco. "Antônio, você não pode fazer isso com a sua própria família." "Eu estou protegendo minha família. Protegendo a Sofia de pais que quase destruíram a autonomia do avô dela só para bancar um estilo de vida que não dá mais pé." Denise analisou os papéis como quem já tinha feito aquilo 1000 vezes. "Senhor Antônio, esses termos são bem específicos. Tem condições aqui." "Sim. Se o Ricardo e a Patrícia abrirem mão, por escrito, de qualquer direito sobre a minha herança e mostrarem ao longo do próximo ano que realmente mudaram, aí eu posso reconsiderar. Mas vão ter que provar que viraram os pais que a Sofia merece ter." João Paulo fez que sim com a cabeça quando viu minha assinatura. Essa estrutura do fundo educacional está perfeita. Ela vai ter todas as oportunidades que você nunca teve como oferecer diretamente. Ricardo cobriu o rosto com as mãos. "Mas o que significa mudança genuína? Como a gente prova isso?" "Conseguir um emprego que sustente vocês, sem depender de mim. Coloca a felicidade da Sofia acima das suas vontades. Me mostra que ela vale mais do que minha conta no banco." Patrícia levantou de repente, perdeu toda a pose. "E como é que a gente vai viver sem a sua ajuda?" "Igual a milhões de famílias brasileiras, com trabalho honesto e gastando dentro do que pode. O auxílio moradia acaba hoje. As parcelas do carro também. Vocês dois têm diploma. Agora é com vocês." Denise terminou de autenticar tudo com a mesma calma de quem já viu muito perrengue. "Agora tem validade legal. O senhor deve guardar isso num lugar seguro. Meu advogado vai receber uma cópia ainda hoje à tarde, garanti." Quando Denise e João Mauro foram embora, depois de um aperto de mão e uma promessa de discrição, o silício que ficou parecia pesar uns 50 quilos. Ricardo estava em frangalhos. Patrícia, com aquela cara de quem está fazendo o cálculo mental de como vai sobreviver sem o Pix semanal. "Tem mais alguma coisa que você queira me dizer?" perguntei. Ricardo me encarou pela primeira vez desde que a bomba estourou. "Me desculpa, pai. Sei que isso não apaga nada, mas eu tô arrependido de verdade." Patrícia ficou muda. O silêncio dela disse tudo sobre as prioridades que ela tem. "Falar é fácil, Ricardo. O que vai contar é o que vocês fizerem daqui pra frente. Só o tempo vai dizer se essa família vai continuar junta ou não." 3 horas depois, a Sofia bateu na minha porta, mochila ainda no ombro. "Vovô, a mamãe disse que você queria falar comigo?" Me ajoelhei para ficar na altura dos olhos dela, como fiz 2 dias antes naquele corredor cheio de lembranças. "Senta aqui comigo, minha flor. A gente precisa conversar sobre umas coisas de adulto." Ela se acomodou do meu lado no sofá, já com aquele jeitinho de quem percebeu que a conversa ia ser séria. "É por causa do que eu te contei?" "Em parte. Sua mãe e seu pai tomaram decisões ruins sobre dinheiro, e agora vão ter que lidar com as consequências. Mas isso não muda em nada o quanto eu te amo." "Eles estão encrencados?" "Eles precisam aprender a cuidar melhor de si mesmos, e de você também. Mas quero que você saiba que seu futuro está garantido. Eu fiz um plano especial para você poder estudar na faculdade que quiser, qualquer curso,
qualquer lugar. Os olhos dela brilharam, quase que piscando esperança. Até faculdade de veterinária? É muito cara. Principalmente faculdade de veterinária, minha filha. Mas se você mudar de ideia e quiser ser engenheira, professora ou abrir seu próprio negócio, também vai ter dinheiro para isso. E a mamãe e o papai? Eles vão precisar se esforçar bastante para se tornarem pais melhores. Se conseguirem, a gente pode curar essa família. E se não conseguirem, você e eu sempre vamos estar juntos, certo? Ela me abraçou apertado, e naquele abraço eu senti a presença da Vera. 3 gerações de amor resistindo a tudo. A decepção, a ganância e até a dor mais funda da desilusão. A gente pode ver os panfletos das faculdades? Perguntou a Sofia. Quero ver como é a faculdade de veterinária. Claro, meu anjo, sorri, pegando meu notebook. A gente tem todo o tempo do mundo para planejar o seu futuro. Lá fora, a primavera já dava lugar ao verão, e as rosas da Vera finalmente estavam florescendo. Bom, essa história escancara uma verdade difícil de engolir. Nem sempre o perigo mora longe. Às vezes, ele veste o sobrenome da gente. Quando o afeto vira interesse e a preocupação se disfarça de controle, o amor genuíno vira moeda de troca. Mas também revela que nunca é tarde para retomar o leme da própria vida. Mesmo cercado de desconfiança, Antônio não se vitimiza. Ele planeja, observa e protege não só seu patrimônio, mas principalmente o futuro da neta. A dignidade não está em quanto se tem, mas em como se escolhe usar o que se tem e com quem. É uma história sobre coragem, lucidez e amor verdadeiro, aquele que não se vende nem se negocia, mas que se planta e floresce com o tempo. A principal lição aqui é que sabedoria não vem só dos livros, mas da experiência de uma vida inteira. Antônio nos mostra que confiança não é ingênua, é uma escolha que precisa ser validada todos os dias. A lição dele é sobre limites. Dizer não também é forma de amar. Ceder por amor é nobre, mas permitir abusos por medo de romper laços é abrir mão de si mesmo. A construção de um legado não termina com a aposentadoria. Ela continua nos valores transmitidos, nas atitudes firmes e na coragem de proteger quem ainda não pode se defender. Antônio não apenas freia um golpe, ele redefine o futuro de uma geração. É sobre dar exemplo, mesmo nos momentos de maior vulnerabilidade. E mostrar, sem gritar, que respeito não se exige, se impõe com dignidade. Agora me diz, você acha que o arrependimento do Ricardo foi sincero ou apenas medo das consequências? E na sua opinião, Patrícia ficou em silêncio no final. Isso mostra culpa, frieza ou apenas negação? Escreve aqui nos comentários. Se você também ficou aliviado quando o Antônio virou o jogo, deixa seu like e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias reais de quem não se deixa manipular.